sempre. Jesus, se não fosse o teu amor, nós não estaríamos aqui, Deus. E o nosso coração em gratidão te celebra, e o nosso coração em gratidão te exalta. Bendiremos o teu nome para sempre, Jesus. Aleluia. Invoca essa presença na tua casa. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom, Ele é perfeito. Bendirei ao Senhor para sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Diga que Ele reina, o Senhor reina, reinará com majestade. Diga que Ele reina, o Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade para sempre. O Senhor reina em justiça e em verdade. Diga que Ele é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Diga que Ele é bom em todo tempo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Oh, 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 oh. Obrigado, Jesus. Proclamamos o teu nome, bendizemos, te engrandecemos. Bendirei ao Senhor para sempre. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Eu bendirei teu nome. Bendirei ao Senhor para sempre. Proclamarei. Aleluia, Jesus. Diga que Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade, porque Ele é rei. O Senhor reina em justiça e em verdade. Ele reina. O Senhor reina, reinará com majestade. Jesus. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre, sempre, sempre. O Senhor é bom. O Senhor é muito bom, muito bom. Tua misericórdia dura para sempre, sempre, sempre. Ah, Jesus, porque o Senhor é eterno e nos prometeu da tua vida em nós, nós te bendizemos e te celebramos. Deus, obrigado por este momento de adoração no qual nós tivemos a oportunidade de bendizer o teu nome, Deus. Tua presença ela é real aqui neste lugar. Tua presença é real em cada lar, Jesus. Por isso nós não nos cansamos de dizer que o Senhor é bom em todo tempo, para sempre. Te bendiremos, te exaltaremos. Oh, celebrado seja o teu nome, adorado seja o teu nome.
Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo chegou neste lugar. Invocamos tua presença, Jesus, Jesus, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Te esperamos, te aguardamos ansiosamente. Jesus, 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 Jesus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre, para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para todos sempre. Aleluia. Seja exaltado, Senhor. Aleluia. Continue dizendo que Ele é bom da sua casa. Ele é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, te adoramos, Senhor, te bendizemos. Tua misericórdia dura para sempre. Tua misericórdia de geração em geração. Declaramos a tua bondade, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer que Ele é bom em meio a tudo. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. O Senhor de fato tem sido muito bom. E eu quero te convidar nessa noite a agradecer ao Senhor por essa bondade, porque em tudo Ele tem cuidado de nós, em cada detalhe, em cada circunstância, em cada situação que estamos vivenciando como experiência desse tempo de desafios que estamos enfrentando. O Senhor tem sido bom. O Senhor tem cuidado de nós, e esse cuidado que o Senhor tem tido conosco tem nos ajudado a entender que jamais podemos deixar de reconhecer aquilo que Ele tem feito por nós. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, verso 9. Eu quero falar um pouco sobre oferta, porque eu vou te convidar a estar ofertando nessa noite, e nós precisamos fazer isso com essa consciência de que o Senhor é bom, de que o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te convidar a abrir aí sua Bíblia em Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10, está escrito o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Nós estamos em um tempo onde somos desafiados ou levados muitas vezes a aceitar a realidade em detrimento da verdade de Deus. Eu ouvi uma irmã falando isso ontem, no momento que estávamos tendo ali de oração, de comunhão, eu, minha esposa e mais um casal. E essa irmã dizia o seguinte: muitas vezes nós somos levados a aceitar a realidade e não reconhecer a verdade de Deus. E isso significa dizer que a realidade hoje que estamos vivenciando pode de repente apontar para um tempo de escassez, mas a verdade que a palavra de Deus nos garante é que, se nós honrarmos o Senhor, se nós devolvermos ao Senhor de tudo aquilo que Ele nos tem dado, porque nós não vamos entregar a Ele para ter alguma coisa, nós vamos entregar porque Ele já tem nos dado. E quando fazemos isso de coração, entendendo a bondade do Senhor, aí então
aí então o Senhor faz com que os nossos celeiros fiquem plenamente cheios e os nossos barris transbordem de vinho, de alegria. Nada há de nos faltar, porque o Senhor cuida de nós. Nós somos desafiados nesse tempo a olhar para a realidade de repente da escassez ou da dificuldade financeira e continuar confiando que precisamos honrar o Senhor com os nossos recursos. E quando eu digo recursos, não é apenas recursos financeiros, tá? São todos os recursos que o Senhor entregou a você, quer seja recursos intelectuais, recursos materiais, tempo, disponibilidade, talentos, dons. Os meninos aqui estão há 2 meses se entregando ao Senhor, honrando o Senhor, entregando tudo que estão podendo entregar e fazer para oferecer ao Senhor essa oferta de adoração por meio desse culto que nós estamos aqui comunicando através desses meios sociais aí, da rede social, do Facebook, do YouTube, do Instagram, e tudo que foi desenvolvido de uma maneira urgente, né? Mas extremamente compromissada com a obra do Senhor, foi porque eles entenderam que essa seria uma forma de honrar o Senhor com seus recursos. Então eu quero te convidar a contribuir. Está sendo colocado aí, né, lá aí a conta da igreja. Você pode fazer ali o seu depósito, a sua transferência. Nós ainda estamos em oração, aguardando um sim de Deus, um amém do Senhor, porque a palavra dele diz que todo seu sim tem um amém, para que possamos receber os irmãos aqui no templo novamente. Queremos nos manter em sobriedade, em zelo, em amor, não por medo ou por falta de fé, mas porque amamos os irmãos ao ponto de entender que nesse tempo o cuidado, a prevenção é o melhor caminho. Nós recebemos já uma autorização para funcionar gradativamente, mas ainda assim estamos orando junto com os pastores, com os líderes, compartilhando, vendo as melhores possibilidades para que você e a sua família possa enfrentar esse tempo junto conosco e com segurança, sem colocar em risco a sua saúde. Mas enquanto isso nós estamos aqui funcionando, movimentando energia, movimentando internet, demandando várias coisas para que a mensagem chegue ao teu coração. Então, que você possa honrar todo esse esforço que tem sido empreendido, com todos os recursos disponíveis que você tem, para poder manter aquilo que o Senhor tem estabelecido nesse tempo em nossos corações. Então você pode fazer a sua contribuição, a sua oferta, o seu dízimo, através da conta que está aparecendo para você, a agência da Caixa Econômica Federal, agência 0609, conta 1862, dígito 2, operação 003. Aí você pode fazer, pode enviar para o irmão Arley lá, se você quiser o comprovante, pode comunicar conosco se é o dízimo que você está devolvendo. Enfim, estamos aqui também a partir de 6h30, todos os dias de culto, para também orar com você, caso você queira vir aqui orar, trazer no altar sua oferta e devolver o seu dízimo ao Senhor. Amém? Contribua com alegria no teu coração. Eu tenho certeza que tudo logo vai passar e nós vamos ver os nossos celeiros sendo plenamente cheios pelo cuidado do Senhor. Não vai faltar na tua casa, não vai faltar neste ministério, porque o Senhor que nos estabeleceu, Ele é fiel para nos guardar. Amém? Então, faça isso com alegria. Eu quero te convidar a refletir sobre a palavra de Deus também, uma mensagem que o Senhor tem queimado em meu coração desde ontem. Eu tenho me perguntado, né, até dentro desse contexto: Senhor, podemos ou não retornar, né, a estar aí nos cultos congregacionais com os irmãos? Eu já compartilhei com vocês que estão nos acompanhando, os irmãos que estão sempre frequentes na live, vendo posteriormente no YouTube, que nós não podemos voltar a ser normais. Nós não podemos voltar à normalidade do culto. Nós não podemos voltar a viver uma vida religiosa comum,
sem que nada mude em nosso coração. E de ontem para hoje, pontualmente, o Senhor tem queimado em meu coração sobre oração, sobre paixão, fogo, avivamento, desejo de ver a glória de Deus se manifestar. E eu confesso para você, querido, que alguns momentos nessa caminhada que nós estamos aqui, com tanto zelo, com tanto amor, nos empenhando a ser instrumento de Deus para poder abençoar a tua vida, a gente se questiona e pergunta até que ponto todo esse serviço que tem sido ofertado ao Senhor e aos irmãos enquanto igreja está ou não gerando algum fruto no coração dos amados irmãos. E eu estava compartilhando com o Mateus na segunda-feira, pude assistir uma ministração e chamei ele, falei, assiste isso aí. E nós fomos impactados com uma frase que depois eu até coloquei no meu status, do pastor Douglas Gonçalves, ele dizendo que o nosso papel é promover o encontro do noivo com a noiva. É o Espírito Santo que coloca na noiva a paixão pelo noivo, porque o noivo já decidiu amar a noiva. E ao ouvir aquilo dali, eu pude compreender que tudo que estamos fazendo aqui nesse tempo tem a ver com isso, tem a ver com um serviço que proporciona a noiva, que somos nós e você que está nos assistindo, e eu digo não só assistindo, mas cultuando ao Senhor da sua casa. Nós estamos oferecendo e proporcionando esse encontro. Se você vai se apaixonar ou não por esse noivo, se você vai ter o seu coração transbordando de amor e de anseio por esse noivo, isso é o Espírito Santo de Deus que vai fazer no teu coração, porque o fruto quem vai gerar é Ele. Nós estamos apenas como instrumentos lançando a semente. E ontem eu estava ouvindo esse casal de irmãos que estávamos ali orando, um propósito de oração que o Senhor colocou nas nossas vidas, e eles dizendo sobre ser o tempo de parar mesmo, de reavaliar e de ver se quando voltarmos e iniciarmos tudo, se alguma coisa vai ser diferente ou não. E Deus começou a ministrar no coração deles para compartilhar conosco, no nosso coração, meu, da minha esposa, e eles foram impartindo uma palavra que foi testificando no meu espírito, que esse é um tempo de recomeço. Nós estamos zerando, o Senhor está dando um restart em tudo, e o que tem ardido no meu coração, meu irmão, é que eu não quero começar de uma maneira, ou recomeçar de uma maneira errada. Eu não quero recomeçar sem colocar as coisas em seus devidos lugares, em entendermos as prioridades do reino, em entendermos os princípios do reino, em entendermos os valores da cultura do reino, em entendermos de fato o que é viver o sobrenatural do Senhor e uma vida fora do comum. Por quê? Porque muitas vezes abrimos muitas concessões, e o Senhor foi ministrando aquilo no meu coração, e os meus olhos encheram de lágrimas, porque eu pude enxergar que esse é o tempo que o Senhor está estabelecendo aqueles que são daqueles que não são. E aqueles que não são, o Senhor está dando a oportunidade, dizendo: filhos meus, retorne, regresse, volte, comece, volte ao início de tudo, recomece as primeiras obras, veja onde caiu, se arrependa. E eu falei nessa série de viver uma vida fora do comum sobre intimidade, e de ontem para hoje eu acordei com essa palavra em meu coração, de que a intimidade ela é gerada por meio de uma vida de oração. E eu não estou falando de uma vida de oração
de chegar diante de Deus com uma lista de pedidos e se derramar diante dele, dizer: Deus, eu quero que o Senhor faça isso, faça aquilo, ou faça aquilo outro. Não, eu estou falando de uma vida de oração, de um lugar em oração em Deus, que você fique em silêncio, para que o Espírito que está dentro de você ore conforme convém orar, porque nós não sabemos como devemos orar, é isso que a palavra de Deus diz. Nós não sabemos, mas o Espírito que está dentro de nós, Ele sabe como devemos orar. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu quero falar um pouco hoje sobre a oração que vai nos levar a este lugar fora do comum, de andar no sobrenatural com Deus, mas que também vai colocar dentro de nós fome e sede por Deus, fome e sede dEle em nossas vidas. Hoje eu fiquei com essa palavra no meu coração, falando: Senhor, aumenta a minha fome pelo Senhor, aumenta a minha sede pela Tua presença, aumenta a minha fome pela Tua palavra, porque eu tenho tido pouco tempo ainda, Senhor. Eu queria ter mais tempo, eu queria me debruçar mais no Senhor, eu queria me ocupar mais com as coisas do Senhor, eu queria me envolver mais com as coisas do Senhor. Por quê? Porque nós passamos a entender que a oração é uma das maneiras mais poderosas da igreja, dos filhos de Deus, manifestar o céu na terra, é por meio da oração. E é claro que naturalmente seja essa a área mais atacada no meio do povo de Deus, e é natural que seja essa talvez a área que o diabo mais vai tentar nos paralisar e nos neutralizar. Como? Nos ocupando, nos enchendo de atividades, nos enchendo de fazeres. E aí me vem à memória aquilo que nós já dissemos aqui há algum tempo: nós não estamos em um tempo de viver para ter ou para fazer alguma coisa. Esses são os dias que o Senhor está nos transformando de dentro para fora, para que possamos entender quem somos nele. E se você entender isso, você vai entender o lugar da oração na sua vida. O pastor Ricardo Rubotella falou uma frase uma vez, dizendo que quando o nosso inimigo não nos para, ele nos ocupa. E agora parece que, eu creio em meu coração, que Deus deu uma pausa geral na sua igreja, uma pausa geral em todos os calendários de atividades e de eventos. Deus nos tirou da nossa agenda para nos colocar em uma agenda espiritual, onde agora já não é mais tanto pelo que fazemos de evento ou de coisas, mas é por aquilo que somos nele, porque o Senhor está nos reposicionando agora em um lugar aonde o que importa de verdade é a sua presença. E nesses últimos dias o Senhor está nos colocando de novo no foco correto. Se nós fizermos uma avaliação prática e rápida, sem muito esforço, nós vamos ver que a área que dedicamos menos tempo em nossa vida é exatamente a oração, a prática da oração. E muitas vezes essa prática individual. E se essa prática individual não é exercida como deveria ser, aí então a dificuldade aumenta quando você é convocado para uma prática de oração coletiva, porque você não vai conseguir fazer em público aquilo que você não faz no secreto. E é por isso que nós temos muitas vezes dificuldades de orar em público, estar juntos em concordância, e o diabo sabe disso, porque o Senhor Jesus disse que aquilo que 2 ou 3 ligarem acerca de qualquer coisa aqui na terra, será ligado nos céus. A unidade da oração é extremamente importante para a igreja que quer viver em níveis sobrenaturais. Por isso nós precisamos nos unir em oração, para que tudo aquilo que o Senhor está usando com instrumentalidade nesse tempo, traga o avivamento genuíno. E avivamento não é barulho de euforia, avivamento não é multidões eufóricas ou extasiadas, ou em transe, ou da maneira que você
pensar que for, avivamento é uma igreja, é um povo, são os filhos de Deus reconhecendo a sua decadência moral, a sua decadência espiritual e se lançando aos pés do Pai, se jogando em Cristo Jesus em uma conversão verdadeira e genuína, com um arrependimento que gere em nós dor, lágrimas, que gere em nós o desejo de ter uma mudança de vida verdadeira. Avivamento acontece por meio da oração. É por isso que, se queremos andar nesse nível sobrenatural, precisamos andar em um lugar de oração. Existe um livro chamado Fogo do Avivamento, de Wesley Duell. Ele diz que na história da igreja, cada vez que veio um avivamento, primeiro houve um período prolongado de oração e busca da face de Deus por alguns dos seus filhos. Interessante que esse pastor, ele não diz que são todos os filhos, mas ele diz que alguns dos seus filhos. A Bíblia diz em Ezequiel que o Senhor procurou um que se colocasse na brecha. Se são alguns dos seus filhos que vão se colocar na brecha por um tempo prolongado, eu quero te fazer uma pergunta: você está disposto a fazer parte desses alguns? Você está disposto a ser parte deste que vai se colocar na brecha para restaurar lugares que estão destruídos, ruínas? Toda vez que a igreja viveu um grande avivamento, houve um período prolongado de oração. Eu não sei quanto tempo irá durar a pandemia, eu não sei quanto tempo vamos permanecer sem os cultos públicos, mas eu quero te perguntar uma coisa: nesse tempo, qual que tem sido a sua vida de oração? Como que tem sido a sua vida de oração? Qual que tem sido a sua dedicação a essa prática? Querido, a igreja, ela não está proibida de abrir, você não está proibido de chegar e dizer: pastor, me dá a chave, eu quero abrir, quero ficar ali durante a tarde, eu quero orar, eu quero ir na minha casa orar, eu quero ir no monte orar, eu quero com os meus filhos orar. Você não está proibido de cultuar ao Senhor, você não está proibido de adorar o Senhor, você não está proibido de viver uma vida que glorifique o Senhor, não. Então entenda que o avivamento virá por um período prolongado de oração. E aí, eu nem li o texto ainda, 1 Tessalonicenses 5,17, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele fala o que é viver uma vida prolongada de oração. Ele diz: meus irmãos, você sabe de cor esse versículo, não é verdade? Orai sem cessar. Uma vida prolongada de oração torna-se então uma missão imperativa para a igreja de Cristo. Paulo chama a igreja em Tessalônica e todos nós a um compromisso, a uma missão imperativa: orai sem cessar. E é impossível vivermos níveis espirituais mais profundos em Deus sem oração. É impossível não vivermos a realidade da oração nas nossas vidas, não dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos ao Senhor, chorarmos até que possamos contemplar de verdade um derramado do Senhor. Hoje eu estava orando e pensando nessa palavra. Em alguns momentos me veio à memória homens de Deus, como o Gregório McNulty, do ministério de avivamento chamado Fogo, Paixão e Lágrimas. Eu fiquei olhando um pouco a biografia daquele homem, que deixou a herança familiar para trás e foi em busca de construir um legado para gerações futuras, e influenciou inúmeros homens e mulheres de Deus na nossa nação. E isso há pouco tempo, falando de 30 anos atrás. Ele faleceu, se eu não me engano, em 2017. Só que ele teve homens que o antecederam, como Leonardo Ravenhill, que falou o seguinte sobre a oração: a única preocupação do diabo
é impedir os cristãos de alcançarem o território da oração. Ele diz que Satanás não teme de maneira alguma os estudos bíblicos separados da oração. Satanás, ele não teme todo labor, todo trabalho cristão sem oração. Satanás, Isaac, ele não teme toda vida religiosa sem oração. E eu poderia acrescentar mais um tanto de coisa. Satanás, ele não teme um louvor, uma musicalidade bem orquestrada ou bem ajustada tecnicamente, sem uma vida de oração. Satanás, ele não teme uma pregação eloquente, ou intelectual, ou humanizada, ou humanista, motivacional, sem uma vida de oração. Satanás, ele não teme se você faz parte de um projeto social, de uma obra social, sem uma vida de oração. Na verdade, ele até ri da nossa labuta, ele até zomba da nossa sabedoria, mas ele treme quando nós oramos. Por quê? Porque a oração é uma forma de nós nos aproximarmos de Deus. À medida que temos uma vida de oração, nos aproximamos mais do Pai, e certamente por esse motivo, nos tornamos pessoas que têm um coração contrito e arrependido diante de Deus. Interessante que quando nós oramos sem cessar, nós vamos nos aproximando de Deus. Eu falei sobre intimidade para andar em níveis mais profundos, e o Senhor falou ao meu coração nesses 2 dias, que a intimidade vem por meio de uma vida de oração. A intimidade é gerada no convívio diário da oração. A intimidade é gerada no convívio de falar com Deus, de orar, de estar junto com o Pai. Ninguém é íntimo de ninguém se não tiver relacionamento, e a oração é relacionamento. E por que nós precisamos nos aproximar de Deus? Porque a bondade de Deus, quando estamos orando, olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 2, verso 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Se você se torna íntimo de Deus, se você tem uma vida de oração, você vai conhecer as riquezas da bondade de Deus, você vai conhecer a tolerância, você vai conhecer a paciência, você vai reconhecer que é essa bondade de Deus que vai te levar ao arrependimento. Ou seja, querida, até o fato de você se arrepender, até o fato de você ter uma transformação de vida, mudar a direção da sua vida, está condicionado a você reconhecer, por meio de um relacionamento com Deus, a bondade dEle. É por isso que Satanás quer nos manter fora da oração, fora do território da oração, porque te mantendo fora do território da oração, ele vai te manter fora do reconhecimento de quem é Deus, da bondade de Deus. E a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento não vai te atingir, porque você não vai ter um relacionamento com Ele. E há muito as pessoas não compreendem que esse amor, que essa bondade de Deus é o que nos atrai a Ele mesmo. Até o fato de sermos atraídos a esse tempo de oração vem de Deus. Foi o que eu comecei dizendo aqui, que eu compartilhei com o Mateus na segunda-feira, pastor Douglas Gonçalves compartilhando uma palavra que queimou no meu coração. O nosso papel é promover o encontro entre o noivo e a noiva. Quem decide se vai amar o noivo ou não é você, por meio da ação do Espírito Santo em sua vida. À medida que você dá liberdade para o Espírito Santo de Deus, ele vai te convencer do juízo, do pecado e da justiça. Então, querido, não cabe a mim, não cabe à equipe dos irmãos que trabalham aqui na mídia, te convencer ou colocar em você um desejo de cultuar ao Senhor na sua casa. Por mais que a gente mande mensagem convidando para a live, por mais que a gente avise, por mais que a gente chame, por mais que a gente coloque na rede social, por mais que a gente faça qualquer coisa, nada disso
isso é capaz de convencer você, porque só o Espírito Santo vai te convencer que essa bondade e esse amor vai te atrair a Ele mesmo. Foi o que o Senhor falou com o povo de Israel através do profeta Jeremias, capítulo 31, veja só. Como que você compreende isso? Se você estiver vivendo uma vida de oração. Se você estiver vivendo uma vida de oração, você vai conseguir discernir os dias. Jeremias capítulo 31, verso 3 está escrito: o Senhor apareceu no passado dizendo: eu a amei, falando para a nação de Israel, eu a amei, com amor eterno, com amor leal, a atrair. O Senhor escolheu nos amar, e com esse amor que é eterno e que é leal, Ele próprio nos atraiu para Ele mesmo. O Senhor estava em Cristo Jesus, Romanos diz isso, reconciliando consigo mesmo o mundo. Nós havíamos pecado, nós estávamos distantes da glória de Deus, mas aí então a bondade de Deus nos levou ao arrependimento, nos trazendo agora a consciência de que o amor leal do Senhor, o amor eterno do Senhor, nos atraiu a Ele mesmo. É por isso que nós precisamos ter fome por esse Deus. É por isso que nós precisamos amar, 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 amar e buscar esse Deus. É por isso que nós precisamos de fato pensar: Senhor, se nada mudar na minha vida, eu não quero. É por isso que o Senhor está falando ao meu coração e ao teu coração nesse tempo: ore sem cessar, ore de forma ininterrupta. Ore, 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 ore. Eu poderia de repente ser movido por uma pressão de realidade, como o Senhor falou no meu coração com essa palavra que a irmã liberou ontem. Eu poderia ser movido pela realidade. Qual que é a realidade? Um tanto de coisa batendo na nossa porta, um tanto de compromissos chegando, mas a realidade não expressa a verdade do céu. A realidade da terra não é a realidade do céu. A realidade da terra pode me colocar em um lugar talvez de dificuldade, de escassez, mas a realidade do céu é que eu sei que Deus proverá tudo aquilo que Ele estabeleceu, tudo aquilo que o Senhor estabeleceu, Ele há de manter, e Ele vai levantar aqueles que manterão o seu propósito firme, porque o Senhor mantém em paz aquele cujo propósito está firme nele. Isaías 26:3. E o meu propósito precisa permanecer firme no Senhor. E como que eu vou viver isso? Aumentando a minha fome por Deus, aumentando a minha sede por Deus. Esse é o tempo de termos o desejo pelo Espírito Santo. Se você não desejar isso, aí na sua casa, eu já falei aqui algo que eu ouvi também, né? Tudo aquilo que é bom, que eu ouço, que vem de Deus, a gente guarda no coração, processa no espírito e fica ruminando essas verdades. E uma das verdades que eu ouvi também nesse tempo é que nós já entramos para a nossa casa e fechamos a porta. Agora está na hora de entrarmos para o nosso quarto e fecharmos a porta, porque o quarto é o lugar secreto da oração. Foi ali que Jesus falou conosco. Ele disse: olha, vá, entre no seu quarto e feche a porta atrás de você. Nós precisamos nos derramar em uma busca pela plena comunhão com o Espírito Santo, e isso só faz em uma oração contínua, que não cessa. E se você buscar isso, dizendo com verdade, dizendo: Senhor, no meu quarto, esse ambiente que eu preparei para o Senhor, enche esse ambiente. Ah, pastor, mas Deus não habita em lugar feito por mãos humanas. Não, Ele não habita mesmo. Mas quando Ele está presente dentro de nós, todo ambiente em nossa volta é inundado com a sua glória. Tem lugares que eu já orei e que eu gosto de orar, que quando a gente pisa, a gente sente um mover do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Quando me retiro aí ao monte ali que temos aqui na cidade,
Quando você chega ali, quando eu chego ali, eu sinto a presença do Abba. Ah, pastor, quer dizer que no monte, só no monte? Não. Quando eu estou também no meu tempo em casa, às vezes, quando eu estou aqui na igreja sozinho, às vezes de manhã, de tarde, consagrando, quando eu estou andando na rua, às vezes dentro do meu carro, quando eu estou no trabalho, quando eu estou sentado, compartilhando na mesa da palavra, como ontem ali a gente foi para orar, e de repente a gente começou a conversar sobre a palavra, e a presença do Abba foi me inundando, e eu sentindo Deus falando comigo: meu filho, aumente a fome, aumente a sede, busque mais, deseje mais, se entregue mais, renuncie mais, porque a minha promessa ainda está de pé. Quando eu cheguei aqui hoje, eu compartilhava com Isaac umas canções e nós começamos aqui a preparar. Ah, Jesus, Jesus. E eu me lembrava de uma canção que cantamos aqui tantas vezes, com todos os irmãos aqui, e pensando sobre esse tempo, e a gente cantava: enche esse ambiente, enche este lugar, nós te entronizamos, nós te exaltamos, vem, toma o teu lugar aqui, toma o teu lugar aqui. O Senhor falava comigo, não só no templo físico, mas aqui dentro de mim, dentro de você. Ah, Senhor, meu Deus, eu preciso de mais fome pelo Senhor, eu preciso de mais sede da Tua palavra, mais sede do Teu Espírito. Se você estiver na sua casa, onde você estiver, os irmãos que estão aqui, adore o Senhor, pedindo a Ele: vem, toma o teu lugar aqui, Senhor. O Senhor precisa tomar um lugar na tua vida, na tua casa. O Senhor precisa tomar o teu lugar no teu trabalho. O Senhor precisa tomar, o Senhor precisa. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Deixa Ele tomar. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem, toma. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Você precisa fazer isso. Só Ele pode fazer o que ninguém fez. A promessa do Senhor em Isaías 44, verso 3. Diz o seguinte: pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e minha bênção sobre os seus descendentes. Isso é gerado na oração. Isso só pode ser gerado em uma vida de entrega, onde nós nos colocamos neste lugar: Senhor, eu sou essa terra sedenta. Eu sou, Senhor, essa terra que precisa de água. Então derrama as suas torrentes sobre essa terra que está seca, essa terra que talvez esteja vazia, mas quer viver a realidade do Senhor, essa terra que esteja vazia, mas quer viver a Tua presença.
Faça o que ninguém fez. Porque se o Senhor fizer isso, querido, na sua vida, a promessa dele não é só sobre você. A promessa dele é sobre a sua descendência. É por isso que, não sei se você já reparou, homem, você que está me assistindo que é homem, você já viu como as orações com um grupo de mulher é muito maior do que os homens? Às vezes a gente consegue reunir 20, 30 mulheres num grupo de oração e temos uma grande dificuldade para reunir 5 homens para orar. Por quê? Porque quando o homem decide, ele decide por ele e por toda a sua casa. Esses dias são dias que o Senhor quer levantar homens valentes e corajosos na oração. Ser valente e corajoso para poder proporcionar coisas da terra é fácil. O Senhor quer levantar você como valente, como corajoso, para conquistar coisas espirituais. Homens tementes a Deus, homens que não retrocedem, homens que não negociam e não negligenciam aquilo que o Senhor confiou. Mas você precisa dizer que eu sou a terra seca. Eu sou a terra seca. Como que eu faço isso, pastor? Simples. Jeremias 29, 13. Vocês irão me procurar e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E eu ainda quero ler Joel 2,13, para você entender o que é buscar o Senhor de todo o coração. Ah, Senhor. Joel 2,13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Buscar o Senhor de todo o coração não é só ter uma atitude externa, não é só ter uma aparência de piedade, é deixar o coração queimar pelo Senhor, é deixar o coração ferver pelo Senhor, é deixar o Senhor direcionar tudo. Desde sábado, meu coração está desejoso de ver novamente os irmãos aqui no templo. Mas tudo que o Espírito está falando no meu coração nesses dias é que, se não voltarmos para cá queimando de fogo, de paixão, de amor, se não voltarmos para cá em lágrimas de arrependimento, reconhecendo que precisamos tirar toda casca externa de piedade religiosa e ter um coração humilde, quebrantado e contrito diante de Deus, um coração que agrada o Senhor. Se não voltarmos para cá com o coração desejoso de buscar o Senhor mais do que tudo, porque se você tiver com esse pensamento, querido, você vai focar no Senhor, você vai entender o propósito do Senhor, você vai entender os princípios do reino, os valores do reino. Você não vai ter preocupação de abrir mão dos seus conceitos, dos seus valores, para viver a realidade do reino. Se você permitir voltar para cá, para a congregação dos santos, com o coração desejoso e queimando, falando: Senhor, eu só quero o Senhor, eu quero que o meu coração queime pelo Senhor. Se você voltar assim, se nós nos reunimos como igreja assim, não vai haver espaço para picuinhas, não vai haver espaço para fofocas, não vai haver espaço para intrigas, para maledicências, não vai haver espaço para inveja, não vai haver espaço para divisões, não vai haver espaço para dissensões, só vai haver espaço para um povo que entende o reino de Deus em unidade no Espírito Santo.
E é isso que o Senhor está queimando em meu coração. Eu não posso simplesmente ser pressionado pela realidade da terra, pelos compromissos da terra, sem que o céu cumpra o propósito completo dele na minha vida e na tua vida. Querido, que fiquemos mais um mês, mais 2, mais 3, não importa. Se o Senhor sinalizar no meu coração para fecharmos tudo e irmos para a rua, nós vamos fazer isso, porque nada disso aqui pode ser mais importante do que Ele. Nada do que vivemos aqui pode ser mais importante do que Ele. Nada que possamos conquistar nessa terra pode ser mais importante do que Ele. Mas você precisa queimar por isso. E isso não é uma coisa só do pastor. Isso não é uma coisa só dos músicos aqui do altar, dos líderes. Isso é para a igreja do Senhor, que precisa andar em níveis extraordinários em Deus e sobrenaturais em Deus. E isso só vem se nos relacionarmos diariamente com Ele, se nos achegarmos a Ele. Em Tiago capítulo 4, verso 8, eu quero ler também. Anote aí. Vou pregar bem devagarzinho hoje. Minha esposa às vezes fala que eu sou meio acelerado. Quero pegar bem tranquilo, para você acompanhar tudo. Tiago capítulo 8, 4, verso, vou ler o 7. Como que eu faço, Senhor, para poder me achegar ao Senhor? Primeiro, submeta-se a Deus. Submeta-se a Deus. Submeter a Deus vai além de uma vida religiosa, de quarta, de domingo, de célula, de encontro. Vai além. Às vezes a gente esbarra nessas coisas, porque na verdade nós não estamos dispostos a submeter a Deus, ao Espírito dEle, o que a palavra dEle institui e constitui. Resista ao diabo. Resista. Tudo que o diabo quer é que você realmente leve uma vida sem comprometimento com a oração, com a intimidade, com a palavra, sem que você leve uma vida sem se comprometer com o serviço. Hoje eu recebi uma mensagem de uma irmã compartilhando comigo: pastor, olha, estou acompanhando a irmã tal, que eu estou mandando mensagem para ela e motivando no Espírito. Eu falei, glória a Deus, no meu Espírito, porque à medida que eu me comprometo com Deus, eu me comprometo com o seu reino. E o reino é constituído de pessoas. E a minha função, a sua função no reino é amar pessoas. Por isso que nós estamos tomando com sobriedade e com zelo a decisão de não iniciar ainda os cultos congregacionais, porque vocês são mais importantes. Vocês é que constituem o reino, e o reino é feito com pessoas. Então, se você resiste ao diabo na oração, que vai tentar te levar a não orar, a não se comprometer, a não buscar servir os outros, ele vai fugir de você. Aí então, verso 8: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Se eu desejo ter fome de Deus e sede da sua palavra, eu preciso me aproximar dEle, reconhecendo que sou um miserável pecador. Eu preciso limpar as minhas mãos, que é tudo aquilo que faço como trabalho e serviço. Eu preciso que a minha mente, que muitas vezes é dividida, ora quer, ora não quer, ora acredita, ora não acredita, ora contribui, ora não contribui, ora está junto, ora não está, ora se esforça, se empenha para aceitar as dificuldades uns dos outros, ora não está nem aí para mais nada e acha que é tudo uma bobagem. Eu preciso entender que a minha mente não pode estar dividida. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Foi essa a palavra do Senhor através da vida de Josué. Até quando vocês vão ficar em dúvida a quem servir? Escolha hoje quem vocês vão servir. Se ao Deus dos seus antepassados, que os seus antepassados serviram para além do rio Eufrates, os deuses da Babilônia,
ou Deus dos seus antepassados. E Josué tomou uma decisão: porém eu e a minha casa serviremos o Senhor. É por isso que você, homem, precisa decidir isso. É por isso que você, mulher, que é sacerdotisa na sua casa, que exerce o papel de sacerdote no seu lar, de figura de autoridade no seu lar, precisa decidir isso, se achegando ao Senhor. Por quê? Porque aquele que busca isso, certamente será atendido. Salmo 42. Ah, Jesus, tem tantas coisas que o Senhor tem falado. Salmo 42, anota aí, 42, 1. Como anseia a coça, como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e de noite, pois me perguntaram o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cânticos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. E aí o salmista diz aquela mensagem que nós conhecemos: porque está abatido a minha alma, porque está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Se você se aproxima de Deus com essa fome, com essa sede, não importa o tamanho que esteja essa fome, não importa o tamanho que esteja essa sede, esses dias o Senhor, Ele vai saciá-la. O Senhor ainda pode saciar, mas vai chegar um tempo. Eu quero ler aqui Amós capítulo 8. Meu Deus. Amós capítulo 8, verso 11. Estão chegando dias, diz o Senhor, o soberano, em que eu enviarei fome a toda a terra, e não somente fome de comida, nem de sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Esses são os dias em que nós podemos ter fome, podemos ter sede e ainda assim ser saciados. Por isso você precisa sentir fome agora. Você precisa sentir fome agora para ser saciado por Deus e por sua palavra. Você precisa sentir fome agora. Jesus disse em João capítulo 6, verso 35, eu já estou finalizando aqui, mas não perca foco. João 6,35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Se você for até Jesus e crer nele, ele vai matar a sua fome e vai matar a sua sede. O Senhor Jesus nos garantiu que Ele vai nos satisfazer plenamente, porque Ele sacia o sedento. Salmo 107 verso 9 diz que Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Querido, desejar a presença de Deus é tudo que precisamos. E ontem, compartilhando ali da palavra com aqueles irmãos à mesa, sentado à mesa com eles, uma coisa ficou em nosso coração: a fome por Deus nos leva a alimentar da mesma comida que Cristo se alimentou. Se você deseja ter fome de Deus, se você deseja ter sede de Deus, você vai se alimentar da mesma coisa que Cristo se alimentou. Sabe o que Cristo se alimentou? João capítulo 4, verso 35. Jesus disse o seguinte: a minha comida é fazer, João 4, 34, a minha comida
é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Se você aumenta a sua fome por Deus, você vai se alimentar da comida que Deus tem para te oferecer, e a comida que Deus tem para te oferecer nesses dias é fazer a vontade dEle, a vontade do Pai. Aquele que enviou Jesus é o mesmo que está te chamando para te enviar para as nações, é o mesmo que está te chamando para te enviar aos necessitados, é o mesmo que está te chamando para enviar, para pregar o Evangelho àqueles que estão presos, cativos, oprimidos. Aquele que deu comida para Jesus é o mesmo que está aqui nessa noite para dar comida a você. Se você tiver fome, se você tiver sede, você vai fazer a vontade daquele que te enviou para cumprir a boa obra, para entender aquilo que Ele tem para a sua vida. E se você tiver fome dEle, você vai andar à frente do seu tempo, você vai viver em níveis extraordinários, diferente daquilo que era visão natural e terrena. Compartilhamos isso ontem ali também. Você vai viver o extraordinário de Deus, enxergando à frente do seu tempo, andando à frente do seu tempo. Nesse mesmo capítulo de João, capítulo 4, verso 35, os discípulos são convidados a ter uma experiência sobrenatural que Cristo os permite. Cristo chama-os e diz assim: olhe para os campos. Vocês não estão dizendo que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam, os campos, eles já estão maduros para a colheita. Esse tempo de crise, esse tempo de caos, esse tempo de dúvida, esse tempo de incerteza, não é para esperarmos alguma coisa ainda vir acontecer, não. Esse é o tempo de concluirmos a obra que o Senhor tem confiado, de fazermos a vontade do Pai, de realizarmos o desígnio dEle, mas precisamos nos alimentar da sua comida, e a comida do Pai para nós é a vontade dEle para as nossas vidas. Por isso precisamos ter fome de Deus, por isso precisamos ter sede de Deus, por isso precisamos desejá-lo mais do que tudo, mesmo em meio a todo esse caos. Precisamos entender e discernir no tempo de todas as coisas. A oração, pastor Josemar Bessa diz essa palavra, a oração nos lembra que não estamos no controle, mas que podemos estar perto daquele que está. A oração é para me lembrar, para te lembrar que nós não temos o controle de todas as coisas, mas nós podemos ficar bem perto daquele que tem o controle de todas as coisas no céu, na terra, em tudo que há. Por isso, querido, se você quer viver níveis extraordinários em Deus, aumente a sua fome. Tudo que precisamos é Ele. Tudo que eu quero nesse tempo é Ele. Tudo que você precisa desejar nesses dias é Ele. Luciano Subirá tem um livro e uma frase que conheci através da irmã Priscila, né? Até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Você poder dizer: Deus, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso de Ti mais do que tudo. Eu preciso do Senhor mais do que tudo. Ter fome por Deus a esse nível. Todo esse dia eu falei: Senhor, eu não quero me emocionar na alma, eu não quero ser levado pela pressão do mundo, pelas realidades que temos que enfrentar, da terra, das coisas que vão chegando a nós, das dificuldades que talvez surjam. Eu não quero me impressionar com essas coisas, eu quero me impressionar com a verdade dos céus. E a verdade do Senhor para a minha vida e para a tua vida é que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. Quer andar em níveis extraordinários, quer viver o sobrenatural do Senhor na sua vida? Aumente a fome, aumente o fogo, aumente a paixão. Ah, pastor, mas eu não sei como que eu vou fazer. Meu irmão, é exatamente esse lugar que você precisa estar. Chegar diante do Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei como é que eu vou fazer. Aquilo que lemos continuamente,
entendemos mais profundamente. Mike Murdock disse isso. Leia continuamente a palavra do Senhor. E você então vai entender profundamente dentro de você todas as verdades. Ore continuamente, busque continuamente viver esse nível. Ore sem cessar. E busque o Senhor. Feche seus olhos. Ore comigo. Do seu jeito. Melhor, eu vou orar. E você com seus olhos fechados vai fazer a sua oração da sua casa. Você que está aqui, de onde você estiver. Eu citei o pastor Gregório McNulty, e ele fez um cântico que chama Cântico da Montanha, que é esse cântico que nós vamos cantar agora. Que ele diz: ó Deus, eu preciso de Ti. Tudo que precisamos é o Senhor. Tudo que precisamos vem do Senhor. Aleluia, Jesus. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Do Teu favor, do Teu calor, do Teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Preciso, Senhor, do Teu favor, do Teu calor, do Teu amor. Ninguém me ama como meu Senhor. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Oh Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Preciso. Ore isso. Ore com fervor. Ore com convicção de que enquanto você ora, o Espírito Santo de Deus vai fortalecendo o teu espírito. De que enquanto você ora, o Espírito Santo vai falando ao teu espírito e você vai vivendo a realidade de Deus. Querido, nós não podemos voltar ao normal. Nós precisamos aumentar a fome, precisamos aumentar a sede. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a tua posteridade, a tua geração, porque a Bíblia diz que sobre o sedento Ele vai derramar uma torrente de água, sobre a sua descendência, sobre a sua prole. Isaías 44:3. Ele vai derramar, e eu creio que Ele vai fazer. Então, que o seu coração possa queimar pelo Senhor. Deus abençoe a tua vida. Senhor, eu declaro nessa noite que o meu coração há de queimar pelo Senhor. Que o coração dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo há de queimar pelo Senhor. E que nós possamos, Senhor, retornar a este tempo, retornar à comunhão congregacional, com a convicção e certeza de que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Deus abençoe a tua vida. Queime pelo Senhor. Vamos cantar aquele cântico que a gente estava cantando aqui, Isaac. O meu coração queima por Ti. Diga isso.
e o meu coração queima por ti, e o meu coração, e o meu coração queima por ti. Declare isso na tua casa. E o meu coração queima por ti, e o meu coração queima por ti, Deus. Tu és um oceano infinito. Mergulhe nesse mar, navegue nessa dimensão. Ele é um mar sem fim. Deus abençoe, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és um oceano infinito, és um mar sem fim, e o meu coração queima por ti, e o meu coração